Sejam bem-vindos a mais um StarCast, o nosso podcast aqui de Marte. Eu sou o Said e, cara, como os desenhos do Watchmen são incríveis. Eu adorei aqueles desenhos. Aqui é a Mazuki e hoje estamos de Marília Gabriela. Olá pessoal, aqui é o Han e hoje teremos uma entrevista com sabor de molho ao sugo. Nossa senhora. Aqui é o Wellington, né, mais conhecido como Tom Matos. Já escutei as piadinhas, já tô acostumado. Prefiro ganhar pouco do que vender alma pro capiroto. Aqui o Teus e hoje teremos uma entrevista totalmente a favor do metal. Eu acho que o Tom pegou a referência, infelizmente. Peguei. O pessoal de Petrópolis, todo mundo pegou. Então é isso, pessoal. Esse programa aqui a gente vai estar com um entrevistado, com um convidado, melhor dizendo, mais do que especial. O Tom já foi professor da comunidade por um bom tempo, um grande profissional da área artística. A gente vai trocar ideia com ele sobre diversos temas relacionados com a arte. Às vezes pode ser que surja algum tema também que não tenha nada a ver, mas que a gente queira contar aqui. Lembrando, mais uma vez, que se você está caindo de paraquedas aí no YouTube e não conhece nada sobre a comunidade nossa do Amino, vão estar todos os links na descrição desse vídeo para você entrar lá e conhecer. É uma comunidade focada em arte, em artes visuais. Caso vocês queiram conhecer mais um pouquinho da comunidade, vocês são mais do que convidados. E outra coisa, eu falei que a comunidade é sobre arte, mas o podcast, o StarCast, não é necessariamente sobre isso. A gente já tem 3 episódios prontos, esse está sendo o 4º. Caso você não tenha ouvido e queira ouvir também, vão estar aí no canal todos os podcasts disponíveis para vocês ouvirem. Então é isso, sem mais delongas, e bora pro primeiro tópico. Então, Tom, como que você começou com a arte, assim? Como que se deu o pequeno Tom crescendo, virando adolescente, adulto e entrando nesse meio artístico? Como que foi essa nova experiência para você? Pô, já começou bem, hein? Como diria o pessoal na internet, né? Boa noite, Brasil. Boa tarde, Itália. Eu comecei da seguinte forma, né? A minha tia me deu uns giz de cera, aquela coisa, né, de vambora dar alguma coisa pra essa criança não encher o saco da gente, né? Eu comecei a mesclar as cores e tal, comecei a ver que dava pra fazer um negócio bacana e diferente daquela coisa que criança gosta de fazer o pai do tamanho de uma barata, a mãe gigante, o outro orelhudo. Eu fiquei, cara, tô cansado de ver esses desenhos que as crianças fazem cada um de uma forma aleatória, com cores aleatórias. Eu quero entender o que dá pra fazer aqui, o que dá pra sair de diferente aqui. Eu acho isso um pouco assustador, né? Uma criança de, sei lá, 5 anos, pensando dessa forma, né? Mas eu queria entender como que mágica era essa que você misturava um amarelo com azul e tava verde, né? E aí um dia eu fui lá, nessa coisa de fazer os testes, eu tinha ficado impressionado que se eu misturasse azul com vermelho dava alguma coisa próxima entre lilás, roxo, né? E a professora chegou assim e viu que eu tava fazendo umas cores muito loucas e a professora olhou. Aí eu olhei, o que foi? E eu, com aquela memória maravilhosa, né? Já não sabe. Lembro que eu chamei a professora para perguntar em que ano nós estávamos. Eu falei, professora, em que ano que nós estamos, né? Ela ficou olhando para mim com aquela cara de, cara, que criança maluca. E aí, quando ela chegou perto de mim para ver o trabalho que eu ia botar a data, ela viu que eu tava fazendo, enquanto as outras crianças estavam usando cor aleatória, né? Tipo, meu pai é verde, minha mãe é pequenininha e cor de abóbora. E o meu tinha, assim, tudo certinho, sabe? Uma casinha do lado dos personagenzinhos do tamanho da casinha. Claro, aquela coisa, a mentalidade de uma criança de 5, 6 anos, né? E aí ela achou interessante as flores que tinham cores assim, ela, caraca, tem um padrão, né? Todas as flores são quase do mesmo tamanho, quase das mesmas cores, e a cor não sai pra fora da linha, e ela ficou assim interessada, ela, tem como você fazer outra folha com essas flores pra mim? Eu falei, tem. Aí eu fiquei assim, por que essa professora tá pedindo isso? Eu fiz. E aí isso me deixou assim, sabe? Fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, por que ela pediu isso? Aí ela agradeceu, ficou com o desenho, eu cheguei em casa, contei, minha
mãe ficou feliz, né, da vida, e desse dia em diante eu comecei a ver que eu fazia desenhos diferentes do que as outras crianças faziam, né? As crianças que iam simplesmente pegar uma folha, faziam um risco para um lado e pro outro e pegavam uma outra folha branca. E eu falava, não, tem como desenhar mais, olha, tem esse cantinho, tem o verso da folha, vamos aproveitar mais, né? Tem tanta cor, tanto lápis. Pelo incrível que pareça, foi no jardim de infância, então, que eu já percebi que eu já conseguia fazer uma coisa diferente que as outras crianças, né? Caramba, que massa isso. E, pô, isso é muito legal, que nem a gente tava falando no primeiro podcast que a gente fez, o quanto a arte proporciona criatividade, né? E você pôr uma criança nesse meio, assim, desde cedo, eu acho que é fundamental, né? A gente vê muito pouco em escola, o que é uma pena, por causa que se as crianças tivessem mais contato com arte em geral, literária, visual, musical, etc. Nossa, a sociedade seria bem diferente. Eu sempre fui assim, de uma família pobre, né? Vindo de um bairro pobre, mas no geral sempre tive incentivo. Na família, na comunidade, entre amigos, sempre teve aquele que, não vamos brincar de desenho com Tom não, porque ele rouba na brincadeira, porque ele desenha pra valer. Confundir habilidade com hack, tá ligado? É verdade, tava usando o Game Shark ali. Aí o pessoal falou, pô, não, olha a referência velha. Quem jogou PS1 sabe do que eu tô falando. Nossa, demais. Né? Usar aqueles códigozinhos que vem na revista, né? Então, sempre tive incentivo. A gente sempre vai escutar aquelas parentes, alguém, sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa de tipo, não, isso aí não dá dinheiro não, isso aí não é vida não, isso aí é só enquanto você é criança, quando você crescer você vai ver que você quer trabalhar de verdade, isso aí não leva ninguém, não leva a nada não. Mas engraçado, cara, eu nunca tive esse problema com minha mãe, principalmente minha mãe. Ela sempre foi a pessoa que mais me incentivou, sempre achava que tinha que me dar alguma coisa pra eu ficar ali sentado, ela preparava um lanche, alguma coisa assim pra eu não precisar ter que sair dali. Ela sabia que aquilo ali pra mim era prazeroso, sabe? Sentar ali, ficar ali, entendeu? Independente de às vezes você tá ouvindo aquela música alta, toda aquela coisa o caos, né, acontece e você tá tentando se concentrar, mas pra mim ali aquilo era tão divertido, né, eu era em outro mundo, né, tava em outro mundo, realmente era aquele fantástico mundo de Bob, mas, cara, sinceramente, eu agradeço muito pra família que eu tenho, cara. Minha mãe e minha irmã também sempre trabalhava em alguns lugares e quando alguém descartava papel isso aqui foi impresso, mas falhou a tinta, então o papel não serve mais, a minha irmã pegava a folha que ela sabia que o verso em branco eu servia pra eu desenhar, então minha irmã também levava. Meu pai comprava caneta pra mim, sempre tinha uma caneta daquelas pilô, que eu queria entender como que ia funcionar aquilo ali, e meu pai falava, não, isso aí é caneta pra escrever em CD, ou algo desse tipo, né, aquelas canetas bem diferentes, e aí ele, mesmo assim, sabia que aquilo ali não era pra desenhar, mas ele comprava assim mesmo pra mim, porque ele sabia que a graça maior pra mim era testar o material, ia mexer em tudo quanto é tipo de material possível. Engraçado que minha mãe sempre me viu como o que tem jeito com as coisas, né, ela sempre falava assim, caiu, quebrava alguma coisa, ela, ô meu filho, cola isso aqui que você tem jeito com essas coisas? Aí ela pedia pra eu colar, pra eu pintar, porque às vezes quebrava alguma coisa em algum canto, ela falava assim, passa alguma coisa aí, um dos lápis de cor aí, passa um esmalte meu, passa qualquer coisa pra poder tapar esse buraco aí. Você tava falando que você teve apoio, né, de sua família. Eu acho que isso foi fundamental, né, pra você seguir a carreira até hoje. Você ter esse incentivo desde você quando é criança, porque eu imagino, e eu sei mais ou menos como a desmotivação pra uma criança é muito maior do que pra um adulto, porque a criança cria expectativa, cria universos inteiros na cabeça, e quando tem um balde de água fria é bem decepcionante. Pô, muito legal, né, que você teve esse apoio desde criança pra seguir isso. Bacana saber que tem família que tem uma mente aberta pra essas coisas, porque é que nem você falou no começo, a maioria acha que não dá dinheiro, ou quando você começa a trabalhar, eles falam assim, me desenha aí que eu te divulgo, desenha pra mim, isso daí não é trabalho, desenha faz de graça. Sempre tem esses papos. Eu acho que também o que ajudou muito, porque nem eu mesmo tinha entendido o lance do desenho, até a minha professora lá do Jardim de Infância pedir a tal da Flor Roxa. Eu acho que a escola tem um papel muito importante nisso, porque também nem todos os materiais estavam acessíveis à minha família, sabe? Então eu ganhei giz de cera e alguns lápis de cor às vezes, mas no geral é difícil, né? Você ter dinheiro para comprar materiais, né? Para a criança testar. Então
Só fui ter contato com guache, por exemplo, só na escola mesmo. Massinha, então esses materiais e o incentivo da própria escola, né, de vamos embora fazer hoje é a semana que a gente tem que desenhar o índio. Hoje é o dia que nós vamos fazer um chapéu de soldado, porque é dia de soldado, a gente vai fazer um chapéu de papel e vai pintar de verde. Eu acho que a escola também é fundamental nessa parceria, né, com a família. Até na escola mesmo, quando é criança, que ocorre muito, é aquele lance de tipo, desvalorização. Muitas crianças param de desenhar na época da escola, porque muitas vezes você faz um desenho para o coleguinha, podemos dizer, aí, né, você pensa em trabalhar com aquilo, você, vai custar tal. Ele pega, isso é apenas um desenho numa folha de papel, não sei o quê. E isso, pelo menos pra mim, por muito tempo pesou, porque eu começava a, entre aspas, acreditar nisso que eles falavam, tipo, desenho não tem valor nenhum, sabe? Tipo, eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo por conta das críticas que eu recebia na própria escola. O que eu ouvi, assim, quando eu era criança, que me abriu, assim, os olhos pra ver que dava pra viver de arte, era o próprio Maurício de Souza, né, com a Turma da Mônica. Mas, ao mesmo tempo que isso me abriu os olhos para poder desenhar, né, tanto que eu lembro de um trabalho de, o que você vai ser quando crescer? Aí eu falava, vou ser igual meu pai. Não tinha entendido que era profissão. E aí a professora falou, não, qual é a profissão? Tal. Eu falei assim, não sei, eu quero desenhar. Aí a professora, você já sabe o que é um cartunista? Aí isso me chamou atenção, comecei a pesquisar sobre o que era cartoon, né, como que era o trabalho do Maurício de Souza. Mas ao mesmo tempo isso também me deixou um pouco assustado, porque quando eu via desenhos como capa do Iron Maiden, outros tipos de desenho, assim, para capa de filme igual De Volta para o Futuro, qualquer coisa assim que tem esses tipos de desenho, eu via muita gente falando assim, não, isso é lá para os Estados Unidos. Não, quem desenha isso é o pessoal lá dos Estados Unidos. Animação é o pessoal dos Estados Unidos. E eu fiquei, cara, no Brasil, as pessoas desenham o quê? O que as pessoas desenham no Brasil? No Brasil, Maurício de Souza. Eu ficava, meu Deus, se eu não desenhar igual Maurício de Souza, eu vou morrer de fome. Assim, senhor Tom, o que levou você a deixar a música pra se dedicar aos desenhos? Tipo, por que você abandonou a porra do metal, cara? Tu tirou a essência, cara. Meu Deus. Vamos lá. As pessoas me perguntam, você acredita que as pessoas me perguntam isso até hoje, né? Assim, não só você, mas no geral até as pessoas que estudaram comigo, todo mundo pergunta isso até hoje. Poxa, cara, você não pensa em voltar? O que você fez com o violino? Tá lá guardado ainda? Vai comprar um clarinete quando? Ou trompete, sei lá, cada um fala de um instrumento diferente comigo. Eu, sinceramente, botei na minha cabeça que eu gostava muito de artes no geral, sabe? Eu gosto de quadrinhos, eu gosto de teatro, até pelo menos para ter mais referência mesmo, né? No geral, eu já gosto mesmo de intervenção artística, mas eu sempre quis ampliar as minhas referências, né? O meu mundo. Então, sempre quando alguém fala de, é um inseto que você vai ter que desenhar, aí eu penso, mas esse inseto é o quê? Mais puxado pra fantasia, pra não sei o quê, pra uma coisa mais, tipo, parecendo que vai atacar uma cidade, terror, porque se você não viu o filme de terror, é meio difícil de você entender como que você iria fazer uma formiga com um filme de terror, sabe? Mas se você já viu um filme de terror onde tinha piranhas ou aranhas atacando as pessoas, você, já sei o que eu posso fazer, vou botar um monte de formigas vindo e deixando as pessoas assustadas olhando pra trás, o ataque das formigas gigantes. Nada como você abrir a sua mente pras referências. E aí, no caso, eu comecei a ver que desenho me chamava muita atenção no mundo da arte, entendeu? Conheci pessoas de teatro, mas, cara, nada, até a própria música foi muito boa pra mim, por um bom tempo, foi a maior parte da minha educação foi com música. O meu avô, né, não é biológico, ele que criou a minha mãe, e ele criava marchinhas de carnaval, e a minha mãe sempre gostou de música lá na Bahia e tal, então a música sempre foi muito importante pra mim, a gente sempre ouviu música, eu sempre fui aquela criança que as crianças estavam cantando musiquinha de A Galinha, Choco-Ovo, aquelas musiquinhas bem bobinhas de criança, e eu tava cantando Raul Seixas, eu era criança que ouvia música de adulto. Chegou uma hora que não dava mais pra estudar os dois ao mesmo tempo, eu vi que a música eu precisava me dedicar 2 horas ou mais, e desenho mais 4 horas por dia, então eu fiquei por um bom tempo ainda fiquei tentando estudar os dois ao mesmo tempo, mas um dia eu conversei com um professor de desenho e ele chegou pra mim e falou assim, tô vendo que você é muito talentoso, você é muito bom, você sabe que realmente você precisa melhorar, você não é aquelas crianças que falam, é isso aqui que eu faço, essa é a minha arte, esse é meu traço, é assim que fica. Eu sempre falava, não, professor, o que eu posso melhorar aqui? E ele falou assim, o que você vê você estudando
ou trabalhando o dia inteiro. Você se vê pegando o instrumento, tocando o dia inteiro. Aí eu fiquei assim, professor, o dia inteiro não, né? Que vai cansar, né? E desenho. Falei, não, você deixa eu desenhar a semana toda, o tempo todo. Desenho no banheiro, desenho dormindo, desenho em tudo quanto é lugar. Ele falou, então você já sabe o que você gosta mais, é desenho. E eu fiquei, realmente, eu não tinha pensado nisso. Que desenho pra mim não é trabalho, né? Até quando eu desenho coisas que eu não gosto, pra mim é gratificante. Pô, magnífico isso. Mas eu não esqueci de música não, hein? O que você gostava de ouvir quando você era criança ou até hoje? O que você ouve? Rock dos anos 80, né? Minha mãe sempre gostou muito de, deixa eu ver aqui, Roxette, Queen. Opa, Deixa eu ver, minha mãe gostava também de Nirvana. A minha irmã já era mais música brasileira, né? Então, como irmã, eu conheci a Marisa Monte, Gal Costa, mas a minha boa parte da minha adolescência, aquela parte quando a gente tá meio revoltado, né? A gente não sabe o que é, tudo é revoltante na nossa adolescência. Eu escutava uns rocks que eu não entendia nada que tava falando na letra da música. Mas o que eu mais gostava era muito de uma banda de violoncelo, né? Apocalíptica. Acho que é isso o nome. Pô, conheço. Não sei se é que eu tô pensando, uma norueguesa? Eu acho que é isso, que são 4 caras que tocam violoncelo, assim, faz tipo cover do Metallica. Eles fazem os covers, tem Thunderstruck deles também, da AC/DC. Eu acho que eu conheço. Não sei se é a mesma que eu tô pensando, mas tem uma banda que eu sei que é assim. Já me identifiquei quando você falou que você ouve Queen. Comigo você perdeu estrela, cara. Eu tô triste, mano. Cadê Massacration? Massacration era bom, cara. Não, agora eu tô feliz, cara. Eu só não via Massacration, assim, não conhecia as coisas. Eu conhecia através dos meus amigos, porque os meus amigos tinham TV a cabo. Então eles falavam de Massacration, falavam, pô, cara, você conhece Fudêncio? Só coisa boa. Mas o que? Tinha tanta coisa que eles falavam comigo, assim, agora não me vem à cabeça. Mas eu lembro muito do South Park, né? E do Fudêncio. Eram 2 desenhos que o pessoal comentava comigo direto. Caraca, você já viu isso que tem na MTV? Eu falei, cara, a MTV é coisa que eu vejo quando eu vou na casa de pessoa que tem TV a cabo. Caraca, Adult Swim. Cara, luxo era ver criança falando que via Sakura Card Captor na Cartoon Network. Nossa, verdade. Época que Cartoon era bom. Ostentação. Era Animax, não. Tinha tanto nome, que trocava nome direto, né? Era Animax. Verdade. Aí na Cartoon tinha um negócio também de anime, alguma coisa também, que passava Cavaleiros, aí passava Pokémon. Eu nem lembro mais como é que é a ordem do... Eu gostava daquele Saudade, programa onde tinha aquele cara que invocava o gigante Guelei, Lodai Leon. Era uma top, velho. Ai, não! Ele é maneiro. O engraçado é que eu ficava tão empolgado pro desenho começar e vinha aquelas aberturas cantadas em português e eu sofria. Por exemplo, você já viu um desenho horrível chamado Correcto Yui? O desenho era muito ruim, mas a abertura era boa. Agora, te dizer que tinham umas aberturazinhas... Ó, Inuyasha. Inuyasha era um desenho legal, né? E a abertura era bacaninha, né? Agora tinha um que passava, acho que na Band Kids, se eu não me engano. Eu acho que era El Hazard. Caraca, a abertura era triste. Muito triste. Era muito ruim, porque o brasileiro tentando cantar em cima da melodia japonesa dava uma dor no coração. Não é igual Dragon Ball, né? Que as aberturas sempre foram legais. Aí entra um lance que lá na época dos anos 80 era difícil vir a abertura original do desenho, em japonês, por exemplo, pra dizer, para eles fazerem a dublagem da abertura, a adaptação. Então, geralmente, eles pegavam uma coisa que não tinha nada a ver, colocavam umas cenas do anime e acabou. Era como, por exemplo, você pode pegar um exemplo aqui das 2 primeiras aberturas de CDZ da Rede Manchete, que eram umas músicas muito toscas, que não tinha nada a ver com o anime, e só tinha umas cenas ali correndo, até que veio a abertura que todo mundo conhece, que é a versão brasileira da Pegasus Fantasy, né? Mas nada consegue ser pior do que a Angélica cantando a abertura de Digimon. Eles vão se transformar. Nossa, mano. Verdade. Mano, Nossa, só me vem a imagem da Angélica com aquele macacão. Ai, deprimente. Fazendo um avião com os braços assim e passando na frente do fundo verde, sabe? Aí tem um leão atrás dela, velho. É uma coisa terrível. Que triste, mano. É triste. Todo mundo teve uma fase triste, né, cara? Até se a gente teve, por que não essas pessoas aí não tiveram, né? Se entrou na internet já era, tá perdido pra sempre. A Angélica, ela deve ter sofrido tanto, tipo, hate, eu acho, de quem viu a versão legendada, cara, na época, porque puta merda, velho. Aquilo foi uma podridão, tá ligado? Mas a sorte da Angélica é que não tinha internet, não tinha essas coisas assim, pelo menos não fervorosas, né? Assim, de Angélica. A gente zoava, lembro no ensino médio lá, 2004, a gente zoando, né, Power Ranger, zoando a abertura da Angélica, ou reclamando de dublagem, falando assim, ai, Digiovo! A gente reclamava dessas coisas, mas a gente falava ali na hora do intervalo, né, do recreio, e depois ninguém mais falava disso. Hoje em dia que tem um meme,
a internet tá na palma da mão aí de qualquer um. Caraca, cara, você apareceu na rua do lado de um cara que fez alguma besteira, que caiu no chão, escorregou, já era. Você vai ficar aí pelo menos uns 4 meses com a foto passando pelo WhatsApp de todo mundo, né? Olha, fulano foi visto lá, ó, dentro de um carro com um travesti, já era. A Britney Spears, né, com aquele negócio dela ficar com a cabeça raspada, sem calcinha, isso aí deu plano pra manga, né? Isso é verdade. Aquele rendeu. Se pudesse, tava tudo enterrado, igual o joguinho DT. Caraca, esse jogo é muito ruim. Então, senhor Tom, a gente estava falando sobre algumas referências. Desenho normalmente consiste em ser a nossa percepção de mundo do nosso jeito, né? A percepção da realidade do nosso jeito. Então, eu queria saber quais foram as suas inspirações quando você teve aquela passagem de desenho de um hobby pra, tipo, pegar no pesadelo. Agora eu vou desenhar pra valer. Caramba, ó, as minhas inspirações, pelo incrível que pareça, são basicamente as mesmas, cara. É claro que a gente vai, né, a gente vai aprendendo cada vez mais coisas, né? Vocês já devem ter ouvido a frase, sei que nada sei, né? Quanto mais você sabe, você descobre que você sabe menos ainda. Então, as minhas referências ainda são as mesmas porque aquilo ali me cativou, entendeu? Na minha infância, mas eu fui só abraçando ainda mais coisas, inclusive coisas que eu não peguei na minha infância. Eu fui assistir pra poder ver o que as pessoas assistiam na minha época, né? Tipo, ó, a pessoa tinha TV a cabo, assistia isso era muito bom. Igual a gente falou agora dos sucessos da Cartoon Network e tal. Eu fiquei, caramba, cara, eu quero ver que porcaria é essa aí de... Eu acho que é Birdman, né? Que o pessoal, eu vejo uns amigos meus comentando, que achava engraçado e tal. Aí eu falei, pô, vou tentar dar uma olhada nessas paradas aí. Então, aí eu acabei conhecendo as franquias da Nintendo, né? Quando eu era criança, assim, que tanto pra desenho quanto pra música, porque, cara, tem uma coisa que eu gosto da Nintendo, são as trilhas sonoras. Nossa, são lindas demais, né? Chrono Trigger, né? Deixa eu ver aqui, Donkey Kong. Tem gente que fala que é Chrono Trigger, tem gente que fala que é Chrono Trigger, cada um fala uma coisa, mas eu acho, até onde eu ouvi, era Chrono Trigger. É Trigger, mesmo, tá certo. E diferente do The King, né? Que é The King of Fighters, a gente falava The King, né? Vamos jogar The King. Zelda também gosto muito até hoje. Não jogo, infelizmente não tenho videogame, mas eu acompanho, assim, vendo os artbooks, vendo os meus amigos jogando, né? Os amigos ricos que têm videogame. Não mudou. Não mudou muita coisa, não. Eu ainda continuo por fora dessas tendências. Mas é principalmente porque eu sei que se eu comprar o videogame já era. Eu não vou desenhar, não vou estudar, não vou trabalhar, então eu prefiro manter o vício longe. Eu sei que se eu botar um Overwatch na minha frente, já era. Eu tenho certeza que quando eu comprar o Overwatch, eu não vou mais sair de casa. Banjo-Kazooie, quando eu joguei Nintendo 64, Mario Kart também, muito bom, né? O jogo do Yoshi Island também muito bom. Goemon, que é Mystical Ninja, eu acho que ficou famoso no ocidente como Mystical Ninja, Goemon. Os jogos do Pokémon também sempre me fizeram pensar como que eu poderia desenhar monstro, porque eu tava acostumado com monstros assim, tipo Caverna do Dragão, né? Que é RPG, que eu gostava, o desenho, tanto o desenho quanto o RPG, a D&D e tal. Então Pokémon eu vi que dava pra desenhar monstros de forma diferente. Quando veio Digimon eu falei, caraca, tem como desenhar monstros mais diferente ainda. Mega Man também sempre foi muito... chamou sempre muita atenção. Mas aí, como eu falei, eu fui crescendo e não só os videogames me influenciaram, Disney, né? Eu fui crescendo e fui pegando outras referências e fui vendo que o mundo era muito mais do que aquilo que eu vi ali na TV Globo, né? Porque na casa da minha mãe, se você trocasse de canal, dava chabu. Tinha que deixar na Globo. Então aí eu fui conhecendo X-Men, graças à minha irmã, o famoso X-Men. A gente assistia X-Men. Com a Band eu conheci o Hakusho, que até hoje, assim... Nossa, muito bom. Muito bom, né?
Até hoje, assim, no outro dia eu me peguei, assim, cara, vou assistir Yu Yu Hakusho. Botei, assim, pra assistir o primeiro episódio, e quando fui ver, eu maratonei todos os episódios. Só um adendo. Ô Tom, um adendo rápido, já que você citou um dos meus animes, se não o meu anime favorito, que é Yu Yu Hakusho. Tu vai tentar algum jeito de adquirir esses 2 OVAs novos que estão pra sair esse ano? Peraí, peraí, para o mundo que eu não entendi. Que OVA de quê? De Yu Yu Hakusho? Sim, 2 OVAs inéditos que vão adaptar 2 arcos que não foram adaptados pra anime, que só tem no mangá. Meu Deus do céu. Agora eu posso infartar feliz. Sério, Cara, eu não sabia. Um deles vai contar como Riei e o Kurama se conheceram, e eu tô tipo, uou. Cara, que maneiro, cara. Porque eu gosto do Hunter x Hunter, né? Mas nada como o Yu Yu Hakusho, né? Aquele filme lá acho que do reino, que tá querendo se fundir com o reino da terra. E eu fiquei assim, poxa, eu queria um filme melhor do que esse filme aí. E olha que eu gosto dos filmes de Yu Yu Hakusho, mas eu achei que aquele filme podia ser mais grandioso. Que eu acho que a série consegue mostrar uma coisa assim que eu acho que o pessoal tá fazendo muito hoje em dia, tipo assim, tá fazendo sucesso, vambora fazer 3 milhões de episódios, né? Como o Naruto. E eu achava que engraçado que o Yu Yu Hakusho não tinha essa, não. O Yusuke não era o mais poderoso. A série não terminava quando você achava que ia terminar. A série continuava quando você achava que ia acabar. Então eu achava isso muito legal. Porque, tipo assim, cara, você não sabia, não tinha como você saber o que ia acontecer. A qualquer momento podia. O cara que era do mal ficava bonzinho e você falava, caraca, como que isso aconteceu? Sabe que engraçado também? Uma coisa que eu conheci, assim, graças a um amigo meu, Rogério, ele me deu as revistas, eu li. E eu achei também bem interessante a linguagem, é o Sandman, né? Do New Game. De vez em quando você vê alguém falando umas coisas assim que parece Faustão nos anos 80 falando, né? Caraca, fulano chegou assim com uma roupa federal. Eu falei, cara, quem fala federal? Eu também assisti muito Harry Potter também, né? Os filmes, eu tenho os livros aqui em casa até hoje. Vocês conhecem a Diane Wynne Jones também, que escreveu aquele livro que transformou num filme do Estúdio Ghibli, né? O Castelo Animado. Ah, sim. Então ela escreveu o Crestomancer, também é maneiro, muito bom também com ela. O Castelo Noir também é bom. Essa mulher é muito boa. Inclusive, é o Crestomancer, né? Que é um menino, o bruxo, que cresce sem entender os poderes dele, que inspirou a aluna dela, né? A escrever o Harry Potter, né? Que a J.K. Rowling era, eu acho que a aluna, né? Da Diane Wynne Jones, eu acho que ela era professora de literatura dela. Ela falou assim, poxa, minha professora tem uma história ali de um bruxinho, vou fazer a minha. E a dela acabou ficando mais famosa do que a da professora, né? O da Diane Wynne Jones, eu acho que o mais famoso é realmente o Castelo Animado, que por sinal foi adaptado perfeitamente pelo Estúdio Ghibli, né? Que tudo que eles tocam fica mágico, né? Nossa, é maravilhoso. Final Fantasy também gosto pra caramba, Disney, né? Hellboy. Eu gosto também muito do Bruce Timm, né? Desde criança eu assisti aquele Batman, Liga da Justiça, que passava tanto no SBT quanto na Cartoon, desenhado pelo traço do Bruce Timm. Mas eu acho que até hoje eu gosto muito de cor muito saturada, quase não uso, mas é influência direta de Aladdin, né? Da Disney, que tanto o jogo de Super Nintendo quanto a animação mesmo. Eu adorava as músicas. Em português e inglês as músicas são ótimas do Aladdin. E hoje em dia, a minha mais última influência aí, a gente tem um Rainer Alencar, né, brasileiro, que... Ah, sim, conheço. Amo ele. Super gente boa. Você conhece ele? Conheci na Comic Con e a gente já batia papo na internet de vez em quando. Ele, coitado, até porque eu achei engraçado que ele tava... Não sei se ele tava saindo do Nordeste e estava de mudança, eu acho que pro Distrito Federal, eu acho que agora ele tá morando no Sul, alguma coisa assim. Então ele não para, né, o Rainer. E ele me deu maior atenção, respondeu um monte de perguntas minhas sobre desenho, trabalho e tal. E depois ele, poxa, desculpa, eu não vou te dar atenção porque eu tô aqui de mudança e tal. Eu falei, cara, você tá de mudança, você cheio de trabalho, cheio de coisas pra fazer, você tá respondendo tudo que eu te pergunto, tá pedindo desculpa porque você não precisa ter respondido nada, né? Caramba, Só se estou ocupado, falo mais tarde, acabou. Mas ele respondia tudo e depois ficava pedindo desculpas. Falei, poxa, que cara, gente boa, né? E aí eu comprei, né, o artbook dele, que tem um nome perfeito, né? Eu achei maravilhoso, que é o Rapadura Works, que como ele é do Nordeste, né, eu acho que ele quis fazer uma brincadeira aí, botou o nome do artbook dele de Rapadura Works. Aí pode fazer uma versão 2 e colocar farinha de mandioca. Ô Tom, já deixando a deixa aí, né, que você falou do Rainer Alencar, queria que você falasse algum dos artistas, né? Você falou de bastante desenho e jogos. Os artistas, né, que você segue, assim, que você se baseia bastante. Caramba, artistas, assim, de primeira eu posso te falar esse Bruce Timm que eu te falei, né? Cara, eu me amarro no estilo deles. Tenho pasta no Pinterest, tanto que até quando eu dava aula no Amino, falavam, pessoal, olha, tem uma pasta lá chamada Cartoon, que tem todas as minhas influências, porque sempre tem alguém, né, como é que você aprende a
desenhar isso? Eu, copiando. Aprendi copiando. Olha lá os artistas que eu sigo que você vai sacar, né? O que me influenciou mais. No geral, quase todos os artistas assim que eu segui são de cartoon. Tem o Max Greck, se vocês quiserem eu passo por escrito pra vocês, caso vocês queiram botar na descrição do podcast, não sei se é interessante pra vocês. Tem o David, esse eu não sei falar o nome dele não, Lojaya, que ele faz um estilo assim mais estilo Disney, que eu acho muito bonito também. Tem o Hiro Kawahara, né, que também muito gente boa, me deu maior atenção numa correria danada lá na Comic Con. O Hiro que faz aqueles folhetinhos que bota na bandeja do McDonald's, né? Acho que o pessoal conhece mais pelo trabalho do McDonald's, o Hiro. Eu acho que teve um curso dele também há pouco tempo, né? Tem aquele Sam Nelson, né, também. Sabe quem é? Sam Nelson. Ele trabalha com concept pro Disney Infinity. O Eduardo Vieira também gosto muito. Brasileiro, assim, tem o Hiro Kawahara, né? O Rainer Alencar, a Chris Petter também gosto muito do trabalho dela. Gente boníssima. O Fernando Pequet, o Eduardo Vieira. Brasileiro aí tem um monte. A Mika Takahashi, gosto muito da Mika. Gente, que gente boa. Eu acho que eu fiquei tanto tempo conversando com ela na Comic Con que eu acho que os fãs dela devem ter pegado ódio de mim. Porque ela tava dando mais atenção pra mim do que pras pessoas. As pessoas chegavam, ela assinava o negócio, entregava o nome da pessoa e virava pra mim. É verdade, contem mais sobre os seus gatos. Eu acho que ela ficou muito feliz, porque ela tava há muito tempo autografando as coisas das pessoas sem comer, sem beber, sem nada, né? E aí, de repente, chegou eu e fala assim: olha, oi, sou seu fã, trouxe brownie pra você. Nossa, ela sorriu de orelha a orelha, né? Os olhos brilharam. E quando você encontra outra pessoa que tem gato, meu Deus do céu, aí que tem assunto. Ela, meu Deus, você tem gato também? Vamos conversar. Vamos virar amigos. E o Renan Porto também, um brasileiro que eu também gosto muito do trabalho dele. Não desmerecendo outros artistas como o pessoal do Bate-Papo Ilustrado, né? Como é que se fala? O Doug Lira, por exemplo, que eu gosto muito do trabalho dele. O Leone, mas eu acho que às vezes o trabalho deles não vai pelo tipo de cartoon que eu faço. Entendeu? Então, o cartoon que eu faço, ele não pode passar por uma coisa assim mais realista, entendeu? Não chegou a fazer algo... Apesar que o Doug, ele faz um cartoon que lembra mais cartoon de revista em quadrinho, né? Doug Lira. Mas o Leone, por exemplo, e o Lucas já faz uma coisa assim, mais no estilo do Mike Azevedo, né? Uma coisa assim mais quase Blizzard, né? Mais tentando seguir uma proporção mais realista e tal. E eu já gosto de uma coisa assim mais cartoon mesmo, bem mais simples. O Mike Azevedo, né, que faz aquele semi-realista ferrado, né? As coisas fantasiosas, tá? Não, e engraçado que ele pincela pra lá e pra cá, quando você olha, tá uma coisa super realista. Você fala, como, né? Que macumba que esse cara fez. Exatamente. Quer acender vela pra esse santo também, porque fica lindo. Ele pega o brush lá, tá fazendo, daqui a pouco você vai ver, é um puta de um troll, cheio de armadura e tal. Aquele momento que ele vira pra você e passa assim, aliás, desculpa, espirrei aqui, isso é uma arte linda, desculpa. Tá passando, tropecei aqui na sua tablet pen aqui, saiu esse duende aqui com várias poções mágicas, com esse efeito de luz reflexiva super foda. Exatamente. Do estilo também do Hellboy. Acho que é Mignola, né? Mignola? Como é que se fala o nome dele? Alguém sabe dizer? O cara que desenha... Magnola? Eu acho que é isso, né? É Magnola ou é Mignola? Que engraçado que é um quadrinho... Eu tava acostumado com aquele quadrinho mais Liga da Justiça. Quando eu vi o traço dele, fiquei apaixonado. Pode ter mais setas, né? Isso, e não tem essa de fazer um rostinho bonitinho, não. É pra ser monstruoso, é pra ser quadrado e vambora. Eu conheci ele mesmo pelos quadrinhos, né? Eu fui numa livraria, aí eu fui ver um quadrinho, tipo, era super diferenciado, né? Do padrão, eu falei, nossa, cara, que da hora, bem estilizadão, assim, e tal. Aí eu anotei, assim, e fui ver o trabalho dele, assim, no CTC. Nossa, velho, esse cara é top. Deixa eu fazer uma recomendação aqui. O Tom falou da Blizzard e tal, e a gente sabe que hoje em dia tem muito brasileiro trabalhando na Blizzard, na Riot, na Santa Mônica, e saiu um Nerdcast há um tempo atrás sobre isso, sobre brasileiros que trabalham na Blizzard. O podcast do Jovem Nerd foi só sobre a Blizzard, mas saiu um vídeo também, acho que 2 semanas atrás, deles indo lá nos estúdios da Riot, né, que é a desenvolvedora do League of Legends, com um brasileiro, ele explicando como funciona o processo. Então é um mercado que está crescendo bastante e tem muito brasileiro trabalhando nisso. Tanto é que o concept art do Kratos novo, desse barbudo da nova mitologia, foi feito pelo Rafael, o brasileiro. Muito bem dublado, né? Pô, demais, o Juarez é
foda. Tá bom demais esse jogo. E a gente tem muito artista que eu não sei se chega a trabalhar pra Blizzard ou pra essas grandes empresas de jogos de RPG, mas tem uma arte muito próxima disso, né? Por exemplo, a Úrsula Dourada, né? Tem também o pessoal do Limetown Studios, né? Também faz um estilo assim que lembra muito também. O pessoal do Two Minds também. Beijo pra Luiz e pro Thiago. São uns amorzinhos, muita gente boa. Eu preguei uma peça neles lá na Comic Con, o Thiago ficou doido comigo. Falei com ele que eu não... Na verdade, eu levei o brownie, a Luísa sabia que eu ia levar o brownie pra ela comer. E eu não... E até perguntei, você quer com nozes, você quer com avelã, como é que você quer que eu faça? Se você quer mais seco e tal. Você perguntou pra ela, né? Eu mandei uma mensagem pra ela, né? Aí eu já tinha conversado outras coisas com ela. Falei, olha, tô indo na Comic Con pra pegar o quadrinho Plumba, né? Que ela fez com o Thiago. Aí eu falei assim, olha, eu vou pegar, né? Que eu já tinha participado do financiamento coletivo, que é a melhor forma de você ajudar hoje em dia um artista quando ele lança o quadrinho, coisa do tipo, né? Eu falei, pô, vou ajudar o pessoal, que o trabalho deles é bem bacana. E aí eu falei, eu vou levar um brownie pra você. Ela falou, beleza. E aí chegou na hora, eu falei, cara, eu falei só com a Lu, não falei com o Thiago. Eu acho que ele não tá ligado no que nós combinamos, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma peça dele aqui. Tirei o brownie da minha mochila, falei, Thiago, queria trocar o seu quadrinho por um brownie. Aí ele olhou pra minha cara e ele, poxa, cara, não posso, eu preciso do dinheiro. E a Luísa atrás dele rindo pra caramba. E aí ele olhou assim pra trás, tipo, por que você tá rindo? Aí de repente ela sai do balcão, vem e me abraça. Então... E ele ficou assim, o que tá acontecendo? Aí ela, é o Tom que eu falei que ia trazer brownie pra gente. Aí ele, hã? Aí eu falei assim, não, que eu já tinha combinado com ela que eu ia trazer o brownie. Eu já comprei o quadrinho, participei do financiamento coletivo, já comprei lá no Catarse. Aí ele, poxa, vocês não falaram nada, que não sei o que. Aí começou a reclamar comigo, mas mesmo assim ele ficou todo feliz, que aí eu dei uma aquarela da Pundo pra eles, e dei o brownie também, né? Aí quando eu passava em frente à vizinha deles, eles faziam um coraçãozinho pra mim, assim, de longe, dizendo, o brownie tava uma delícia, Foi muito engraçado, cara. Traz mais, né? Até eu vi um comentário há pouco tempo, tipo assim, se você for Comic Con esse ano, tem que levar mais doce. O que você vai levar desse ano? Eu falei, meu Deus do céu, agora ferrou. Tem que levar doce. Eu vou montar uma mesa na Comic Con, não vai ser com quadrinho, não, vai ser vendendo doce. Vou lá botar ela pra vender pudim e brownie lá, que são os doces que eu sei fazer melhor. Coloca lá uma plaquinha de recupere sua estamina aqui, aí vai ter os docinhos, tá ligado? Ou recupere sua estamina ou vire diabético, né? Então, Tom, Não, assim, eu conheço você de vista, tudo. Adoro seus desenhos e tudo mais. Tô até me tremendo aqui. Então, qual foi o trabalho que te deu mais visibilidade? Qual que você mais se orgulha? Ó, de visibilidade depende também da rede social, né? Eu tenho o Twitter há pouco tempo, não acho tão interessante para arte, né? Já que ele é mais pro pessoal falar sobre notícias e faz um comentário na foto do outro e tal, então acho que ele é mais de texto, né? Mas eu tenho visto que as pessoas têm postado muita coisa de foto e tal, né? Trabalho, né? Então também o pessoal quer um dia trabalhar nessas empresas aí que a gente tava falando, Blizzard e tal, o pessoal fica seguindo lá essas empresas que sempre aparece lá, tanto lá quanto o ArtStation fica dizendo toda hora, olha, estamos precisando de um artista que desenhe não sei o que, estamos precisando de um artista tal. Aí eu falei, vou criar um perfil aqui nessa bagaça. Mas em cada uma eu chamei atenção com algum tipo de arte, né? Por exemplo, no Facebook, a Merida, do Valente, fez bastante sucesso, né? Com a constelação de Ares atrás dela, que eu fiz, tipo, simbolizando os arianos, né? Porque a Merida é bem do tipo, me lembra muito ariano, né? De tipo, vou defender meu ponto de vista com unhas e dentes. Deixa eu ver, teve também no Instagram uma borboleta que eu fiz, toda em preto e branco. Isso é uma borboleta, assim, um cartoon mais realista, e muita gente gostou dela. O pessoal do Jovem Nerd, né, como é que é o nome? O Azaghal, gostou de um cartoon que eu fiz, que eu postei no Instagram, né, do Call of Cthulhu, né, que é o RPG que eles jogam lá e tal. Mas eu acho que os dois que fizeram mais sucesso até hoje foram a Vênus, né, de Botticelli, que eu fiz uma homenagem
personagem, a Vênus Botticelli, eu fiz uma versão tipo essa Vênus brasileira, que é uma índia numa concha, uma versão cartoon, que na Vênus é uma mulher branca, meio ruiva, né? Eu substituí por uma índia, dizendo como se a nossa Vênus brasileira seria uma indígena, e fiz uma brincadeira botando outras etnias em volta dela, né? Então tem um cara, ao invés de ter aquelas pessoas brancas assoprando, eu botei tipo um escravo negro, um europeu também assoprando, né? E vindo uma mulher assim, europeia, querendo cobrir a Índia, né? Com pano. E esse fez bastante sucesso. Teve até gente que falou assim: você tem que transformar isso em história em quadrinhos, tem que transformar em animação, que não sei o quê. E uma brincadeira que eu fiz assim muito por acaso, que, nossa, esse que chamou muita atenção foi a Bruxa de 71, né? Que eu fiz em cartão. Aquela Bruxa de 71 teve muito compartilhamento nem tenho tantas curtidas nela, assim, se você for ver em número, não tem tanto, mas em compartilhamento eu tenho demais. Teve página oficial eu não sei de que país, só focada em Chaves, que eles vieram e elogiaram, falaram que era uma grande homenagem para a atriz. Eu falei, nossa, tudo isso? Foi muito por acaso, assim, eu queria desenhar um personagem fora da zona de conforto, né? Tô acostumado a fazer aquele tipo de desenho que todo mundo gosta de ver, né? Que você tem que fazer as mulheres todas bonitinhas, assim, aí você não pode botar defeito nelas, elas têm que ser turbinadas com peitão, bundão. E aí eu falei, cara, eu não quero desenhar isso, eu quero desenhar uma coisa diferente, eu não quero desenhar um cara gordinho, baixinho, quero desenhar um cachorrinho sem uma pata. Eu queria desenhar uma coisa que eu não vejo as pessoas desenhando, as pessoas gostam de desenhar tudo certinho. Eu falei, eu quero desenhar coisa diferente do que as pessoas desenham. Aí eu lembrei de uma bruxa que eu tinha desenhado, uma bruxa toda enrugada, com verrugas e tal. E aí eu comecei a desenhar uma bruxa, e por acaso ela começou a ficar parecida com a bruxa de 71. Quando eu finalizei e postei, teve uma maior repercussão. Eu nem imaginava que ia gerar tanta curtida, tanto compartilhamento. Tem gente que me encontra o meu perfil, né? Me encontrou até por causa dela. Até hoje eu tenho muitos seguidores por causa dessa bruxa de 71. É um dos desenhos que eu mais gosto, porque realmente eu olho pra ela e eu acho que eu consegui fazer uma coisa respeitosa, sabe? Não ficou nada ofensivo, nada que denegrisse a imagem da atriz. Uma coisa que eu admiro muito no seu trabalho é justamente isso, é por causa que a gente tá tão acostumado a ver um padrão nos desenhos, mulher bunduda e peituda, homem com tequinho, e o seu não, seus desenhos têm uma beleza de uma maneira muito mais natural, sem ser muito padronizada, sem ser muito esteticamente na moda, e eu acho isso muito legal, e é um trabalho que faz falta, a gente vê em jogos, que nem a gente joga os Battle Royales da vida, é tudo o mesmo tipo de desenho, Fortnite, o que a gente joga aí que é um Fortnite genérico. Então, isso eu acho muito legal dos seus desenhos. Que é uma representação da beleza da maneira mais natural possível. Igual você falou da Vênus brasileira. Eu não cheguei a ver esse desenho, mas você ter essa ideia, esse conceito de você mudar a etnia, é uma coisa que é muito legal hoje em dia da gente ver. Tem a Miss Marvel, que virou, eu não lembro, de algum país do Oriente Médio. Ela segue uma religião que é totalmente fora do padrão americano. Então, isso é muito legal você ver. É o que falta na maioria das coisas hoje em dia de representação artística. Eu acho que são as próprias referências das pessoas, né? Aquele negócio que eu falei, né? Eu gosto de assistir ópera. Pode me chamar de maluco, né? As pessoas, cara, você vai ficar 2 horas escutando alguém gritando. Tem gente que fala assim. Eu falo, não, é ópera, é lindo, é maravilhoso. Eu gosto. Claro que tem óperas e óperas, né? Tem coisas que realmente você vai chegar lá, é um dramalhão mexicano. E tem outras que você vai chegar lá e se divertir do início ao fim, né? Igual a Flauta Mágica, né? Que tem a Rainha da Noite, que fala que a filha tem que assassinar o amado dela, porque ela não deve trair a família, não deve trair a noite, não deve trair a mãe. É tão legal esse discurso da mãe, né? E aí a mãe começa a amaldiçoar a filha e dá um punhal no dela. Cara, é muito legal a Flauta Mágica, né? E fala sobre essa coisa da primavera chegar e despertar o amor entre humanos, né? Que o cara que ela se apaixona é um humano, né? E ao mesmo tempo tem o Papageno, né? Que é o pássaro que chegou a primavera, tá na hora dele procriar, né? E aí o personagem encontra uma fêmea, eles começam a cantar, né? Que são 2 pássaros que começam a cantar. É muito legal. Você vê que tanto pro humano quanto pros animais, a primavera desperta esse sentimento de ternura. Então é tanta referência que você vê de mitológica, né? A noite é representada por uma mulher toda de preto que diz que não pode confiar num homem e tal. Então é tanta coisa, é muita informação. Então as pessoas ficam jogando aqueles RPGs japoneses, estão acostumadas a ver personagens com corpo escultural, né? Por exemplo, vocês já viram o Final Fantasy XV agora, a menina que eu acho que conserta o carro? Sim, vocês já viram? Não desmerecendo ela, não, ela é bonita e tal, mas eu tô acostumado tanto a ver essas personagens assim que são
corpinho, violão. Ah, eu sou a menina que conserta isso aqui, entendeu? Eu sou a menina que faz tudo nesse jogo, né? Com o corpo da Widowmaker do Overwatch. E você vai ver também muito, assim, propaganda de algum jogo de RPG no Instagram. Você vai ver assim, olha só essa personagem bonitinha com cara de boneca, usando uma armadura gigante, seminua. Aí eu fico, cara, tá alguma coisa meio esquisita nela com aquela cara de boneca seminua. Não tem cara de que vai matar todo mundo que ela vai ver na frente dela, porque eles tentam vender pra você que ela é uma guerreira, né? Porque ela tem uma espada enorme na mão, mas ela tá seminua com uma carinha de boneca, delicada. Então todo mundo sempre faz assim, tem que fazer a cara toda bonitinha, asiática, né? É engraçado, né? A gente tinha um padrão de que a pessoa branca é bonita, né? Hoje em dia o padrão bonito é asiático, né? Então tem aqueles garotos asiáticos que parecem de uma banda de rock, bem feminino, todo delicado, e ele é o cara que vai salvar o mundo destruindo tudo porque ele tem um braço demoníaco. Então eu acho essas coisas engraçadas que a gente às vezes acaba absorvendo esse tipo de coisa e a gente só consegue desenhar isso, né? Eu lembro que quando eu só assistia desenho japonês, quando eu era adolescente, não conseguia desenhar pessoas que não fossem magras. A minha ideia na minha cabeça é que traço de desenho, as pessoas são magras. Então, quando alguém falava assim, desenha um cara mais forte, uma mulher com quadril maior, eu não conseguia. Por causa que minha referência eram pessoas com perninha fininha, né? Guerreiras mágicas de Rayard, todo mundo é um palitinho, né? Digimon, todo mundo tem um mãozão, mas a perna é um gravitinho. É um funil, né? Eu sempre tentei ver essas coisas, tipo, igual nos Incríveis, né? Cada um tem um formato de corpo, de cabeça, exatamente pra poder ver que dá pra fazer coisas em formatos diferentes. Mas também é legal que os jogos, eles estão evoluindo nessa questão. Eu vou citar dois aqui, dois jogos com representatividade feminina muito forte e sem ser dessa estética, que é um deles é o Hellblade Senua's Sacrifice, que é um jogo incrível da mitologia nórdica também. Sim. E o outro é o Horizon Zero Dawn. E foge do padrão, né? São mulheres que não têm esse corpo escultural, que supostamente é escultural, eu acho artificial pra caramba, e foge desse padrão de beleza que tem em desenho, em animação, etc. Até na vida real. O que chamou a atenção também é a atenção do pessoal que gosta de Steven Universe também, né? Que tem as meninas bem porradeiras e cada uma tem um estilo diferente de corpo. Sim, todos no desenho, na verdade. É muito bom esse desenho. Sim. Não, assim, eu considero o melhor desenho de hoje em dia, né? No início ele era bem chato, né? Que o Steven era bem infantil. E aí eu parei na primeira temporada por causa disso. Aí minha colega falou, assiste. De repente eu comi a série toda, né? Eu estava na quinta. Meu Deus. Nossa, muito boa. A série é muito boa. Falei na abertura desse podcast sobre os desenhos do Watchmen, justamente por isso também. Ele é muito bem feito, é indiscutível, mas aí entra a questão do roteirista com o desenhista, que é a quebra de estereótipo, né? O Watchmen não existe vilão e herói nesse quadrinho, é tudo muito complexo. Até depois que você acaba o quadrinho tem uma entrevista com Alan Moore, e ele fala que é diferente das outras HQs, porque no Watchmen não é um super-herói salvando o universo, é como um planeta reagiria se existissem super-heróis. É diferente, é um resultado, não é uma ação. Então o Watchmen, ele quebra muitos estereótipos e muitos padrões, principalmente com o Rorschach, que ele é homossexual, ele quebra todo o estereótipo que as pessoas têm sobre homossexuais, e é sensacional. E por isso, uma das coisas que eu mais admiro no seu trabalho, Tom, é essa sua quebra de padrão, de você desenhar alguma coisa bonita sem ser o que a maioria considera como bonito. Meu elogio aí pra você. Pô, valeu, cara. A gente tem que fazer alguma coisa diferente, né? De vez em quando eu ficar fazendo tudo que todo mundo tá fazendo, né? Tá todo mundo na onda do Deadpool e de repente tá todo mundo desenhando só Deadpool, né? Vamos desenhar uma coisa diferente, né? Uhum. Se a gente tá na cidade lá do Power Rangers e sempre tem um monstro gigante destruindo tudo, vamos pra outra cidade, né? Deixa o Power Ranger aqui, eu sozinho aqui. Já emendando um assunto legal, como que é trabalhar profissionalmente nessa área? Como que é o começo no mercado? Como que você se mantém ativo? Como que é trabalhar nesse meio artístico de desenho? Ai, cara, não quero ser pessimista, não quero também tirar incentivo, assim, de ninguém, mas é complicado, pelo menos no início é bem complicado, por vários aspectos, né? Primeiro, falta de informação, né? Tem muita gente que não acha, ou procura com o nome errado, ou porque tem um nome técnico, né? Você não trabalha em casa desenhando, você faz freela, mano, sabe? Tem nome técnico pra tudo, então você de vez em quando fica perdido como você vai procurar essa informação na internet. Ou tem tabu também, preço, né? Preço pra algumas pessoas é tabu, né? A pessoa não fala pra você o preço. Você fala assim, quanto que eu cobro pra desenhar um personagem? A pessoa, esse personagem tem esse fundo, ele é em preto e branco, ele é não sei o que. Você fala, meu filho, não importa, fala um preço qualquer só pra eu ter uma ideia. Tipo, você fala também assim, colorida de um preço, preto e branco é tal, pequeno é tanto, uma família inteira é tanto. As pessoas não falam de preço, parece que estão falando
falando de coisa politicamente incorreta. As pessoas têm medo de falar, sabe? Mas hoje em dia eu acho que melhorou muito, né? Com a internet, tem muito canal no YouTube falando sobre esse tipo de coisa. E foi através da internet que eu comecei a pegar os primeiros trabalhos, porque, sem brincadeira, eu, na minha infância, morando em um lugar pobre, ninguém vai querer pagar bem por um desenho, né? Eu trabalhando em vários lugares que eu desenhava no horário de almoço, coisa do tipo, então as pessoas olhavam pra mim como, ele faz uns desenhos aí. Quando eu comecei a estudar, era um bando de gente empolgada com desenho, né? Então todo mundo fica brincando de desenho, mas ninguém parecia que queria falar daquilo seriamente. Graças ao curso na Quanta, que eu fiz em São Paulo, os contatos que eu fiz nos grupos, né? Porque a maioria dos meus trabalhos foram grupos no Facebook, entre outros que eu fui fazendo com outras pessoas, que as pessoas falavam assim, cara, ele estuda mesmo, né? Quando eles falam assim, vambora marcar de sábado à noite, a gente ficar online e todo mundo vamos estudar perspectiva, eu tava lá, sabe? Então esse tipo de coisa começou a pessoal, pô, ele estuda mesmo, então vambora passar um trabalho pra ele. Então os primeiros trabalhos começaram a vir dessa forma. E sempre quis me tratar, né, como profissional nisso mesmo, entendeu? Os meus amigos sempre me perguntavam assim, o que você é? Eu não falava, eu sou, trabalho como funcionário no caixa do mercado e desenho nas horas vagas. Aí eu falei assim, cara, isso não tá legal, então não vou falar mais dessa forma. Aí eu comecei a falar, eu trabalho no caixa do mercado e trabalho com desenho. Aí depois eu falei assim, trabalho com desenho. Parei de falar que trabalhava no caixa do mercado e comecei a falar que eu trabalhava com desenho. Mesmo que eu não trabalhasse com desenho. Então as pessoas já começaram a me entender como o cara que desenha, que trabalha com desenho, entendeu? O Tom é ilustrador profissional, o Tom é aquele cara que desenha, quanto que ele cobra, tem tabela em algum lugar, qual é o seu contato, me passa seu cartão de visita. Aí essas coisas foram me profissionalizando automaticamente. Eu fui correndo conforme a música, sabe? A música foi dizendo que agora o personagem tava ali, eu falei, cara, vou ter que estar ali, junto com a letra da música. Então as pessoas pediam um cartão de visita, eu falava, não tá pronto não, tá na gráfica. Mentira, eu vou lá fazer arte correndo, mandava pra gráfica, mandei imprimir e pronto, agora tá com meu cartão de visita. Aí alguém falava assim, poxa, não achei tua página no Facebook. Eu, é porque ela ficou fora do ar, porque teve um problema, eu ia lá correndo e fazer a página no Facebook. Então eu fui fazendo as coisas, em nenhum momento eu chegava pra pessoa, não tem cartão de visita, ou não tenho página no Facebook. Eu falava, não tá pronto ainda não, deu um probleminha. E sempre dizendo pra todo mundo que eu já trabalhava com desenho, mesmo não trabalhando com desenho, porque aí automaticamente as pessoas não olhavam pra mim como um carinha que desenha de vez em quando, ou que ele brinca de desenhar. O pessoal olhava pra mim, não, ele trabalha com desenho, nossa, trabalha com desenho. E eu fui formei no Sebrae. O Sebrae me ajudou. Alguns detalhes, mas a troca de informação com outros artistas foi a melhor coisa que teve pra mim na internet, foi isso. Até pra saber preço, né? Sim. A internet ajudou muito. Porque cada um tem uma tabela ou coisa do tipo. Então, perguntando quanto você cobra por um personagem. Aí o outro perguntava, quanto você cobra por um personagem? Olha só, tem um amigo meu querendo fazer um desenho, quanto você cobra por um personagem? Então, eu peguei tabela de preço de todo mundo que eu fui conhecendo. Tem alguma meta que você sonha em conseguir? Por exemplo, eu quero um dia fazer um personagem pro Overwatch. Não sei, você tem alguma dessas ideias, assim, meio mirabolantes? Você luta todo dia pra conseguir? Você tá falando de projeto pessoal ou você tá falando de sonho mesmo? De um dia participar de um projeto grande? Falo dos dois, pode ser o projeto pessoal, a gente fala um pouquinho mais pra frente, pode falar de sonho de projeto grande agora. Eu tinha muita vontade que algum dia alguma empresa ou alguma editora que trabalhasse com alguma coisa fantasiosa, por exemplo, livro de RPG, me pedisse fazer os concepts de monstro, por exemplo, que eu acho muito legal desenhar monstro, criaturas. Agora tem aqui um corredor e tem um monte de uma casa abandonada e tem que inventar monstros que poderiam habitar essa casa. Então eu ia pegar os móveis e começar a transformar eles em criaturas que fingem ser móveis e tal. Eu acho isso muito legal, você do nada ter que criar alguma coisa a partir daquilo ali, né? Dark Souls que eu diga com essas coisas, né? Nossa, Dark Souls, eu morro de raiva e de medo de baús até hoje por causa daquela porra, mano. Que ódio. Você falou de projeto pessoal. Você tem algum também? Você quer comentar com a gente? Tenho sim, cara. Na verdade, tem vários, né? Eu acho que tem que ter, na verdade. Como as pessoas falam assim, você tem que ter sonhos, sabe? Pra você ir pra frente. De projeto pessoal, eu tenho aqui... Tem vários projetos que de vez em quando eu até comentava com os alunos, né? Do Amino, né? Que eu tava falando assim, gente, eu tenho aqui uma personagem que é uma vampira. Aí o pessoal falava assim, os alunos, fala. Gente, agora é a hora da aula, não posso. Mas eu vi que jogava isca, né? Parecia, né? O pessoal ficava doido que não sabia dos personagens, mas era porque às vezes eu queria dar uma dica de como eles criarem os personagens, porque muita gente chegava pra mim e falava assim, eu desenho assim, uma cabeça quadrada e um corpinho básico, e aí quando é vampiro, eu mudo só isso aqui. Aí agora eu mudo só a cor do cabelo, só a cor do olho, mudo só a cor da pele, a cor do cabelo, a cor do olho, toda hora só muda isso, né? E aí eu começava a falar sobre como você modificar toda a estrutura do personagem pra poder dar mais características que você entenda qual é a dele, e nisso eu fui dando exemplos de personagens mesmo, e muita gente sempre pede pra eu escrever ou fazer alguma coisa.
Aí que eu tenho dessa vampira que eu falei, que tenta descobrir quem é o pai dela, como que ela se transformou em vampira, ela não faz ideia. Isso eu tenho vontade muito de ir pra frente com ela, transformar em quadrinho. Na verdade, todas as minhas ideias são pra quadrinho, né? Tenho também aqui um romance de uma gata e um rato, que seria uma coisa meio RPG, né? Tipo, aquelas raças metade humano, metade animal e tal, nesses híbridos. E eu tenho uma história que é de uma gata e um rato, são de espécies diferentes, né? Raças diferentes, de um mundo fantasioso. E o rato começa a gostar dela, e ela tá sendo escoltada por esse rato. Então seria meio que um romance no mundo fantasioso. Tenho muita vontade de escrever esse. Entre outros também. Esse da Índia também me atiçou, me deu vontade de fazer também dessa Índia, que eu fiz essa ilustração que chamou a atenção das pessoas. Eu pensei em fazer uma Índia fazer uma peregrinação pela mata da Amazônia, né? Tentando encontrar a rainha dos rios, né? A Yara. Eu pensei em alguma coisa desse tipo. Ela teria que passar por personagens folclóricos famosos, como a Cuca, o Saci Pererê, esses tipos de personagens que a gente sabe o basicão mesmo. Tava pensando em estudar mais a fundo pra poder fazer essa história. Mas engraçado que por mais que eu tenha tanta história, eu não consigo ir pra frente com elas, assim. Eu tenho que me organizar pra poder botar elas, fazer o storyboard todo bonitinho, que a parte de texto pra mim é péssima. O desenho comigo é tranquilo. Tenho todos os personagens aqui desenhados, mas eu não tenho um storyboard. E eu tenho vontade muito de fazer livro infantil também. São dois, na verdade. Tem um que é do menino que caiu debaixo da cama, e é de um menino que se perde numa bagunça do quarto. Tenho muita vontade de fazer esse livro infantil. Seria uma coisa meio livro infantil misturado com quadrinhos, né? E também tem um que são 3 crianças que perdem um livro de receitas e elas começam uma investigação dentro de casa. E aí, nessa história, eu ia falar sobre a importância da criança provar vários tipos diferentes de comida, né? Comida apimentada, salgada, azeda, doce, pra criança descobrir um pouco mais sobre esse mundo da gastronomia. Ah, legal. Bem Show interessante. de bola. Ô, Tom. Opa, pode Você falar. faz bastante concept art, né? Faço sim. E não é porque quero trabalhar com concept art, na verdade. Eu faço porque acho divertido, né? Se desse um dia trabalhar com isso, seria ótimo. Quando você faz personagens assim, fantasiosos e tal, você normalmente imagina eles e, tipo, faz. Você pensa assim, seria da hora se tivesse um graveto e o graveto tivesse um foguete e por aí vai. Você desenha ele primeiro e fala assim, mano, tá, mas esse graveto faz o que da vida? Acontece de você fazer uma história e criar o personagem depois, ou fazer um personagem depois tentar inventar uma história e encaixar aquele personagem naquilo pra o personagem não ficar vazio? Depende, cara. Se o personagem for algum personagem que fala, que interage, né? Tipo, igual eu falei, essa vampira, eu penso em tanta coisa. Eu penso em trilha sonora que poderia tocar quando ela ataca alguém. Eu penso em troca de roupa, se ela é convidada pra um baile, que tipo de roupa que ela usaria. Eu penso nas cores dos olhos dela mudando quando ela se transforma e bota as presas de fora. E aí eu começo a pensar em diálogos da personalidade do personagem. E aí, nisso tudo, quanto mais eu penso na história, na voz do personagem e começo a atuar, parece que eu sou maluco, né? Fico dentro de casa falando sozinho. Mas quando eu começo a pensar em como esse personagem iria falar com alguém se surgisse uma situação na qual alguém chegasse a ele e falasse uma coisa, eu já começo a pensar, não, esse cabelo não funciona pra alguém que fala dessa forma. Não, essa roupa não pode, tem que ser uma roupa que mostra mais atitude, porque ela vai chegar assim e vai falar da forma tal, entendeu? Mas quando é monstro, um fantasioso monstro, tipo, é um relógio cuco que ataca as pessoas quando passa na frente dele pra olhar a hora e ele morde a cara da pessoa. O que eu faço? Eu já tenho todas essas referências visuais que eu tenho de tipo assim, o relógio do Bela e Fera, a arma lá do Hunter vs Hunter, do cara lá que é tipo uma espécie de uma foice. Não, que vira uma foice não, na verdade é um palhaço que gira um número, não é isso? Uma roleta? É uma roleta, né? É um palhaço e uma roleta. E a roleta é um número aleatório, né? Quanto maior o número, maior o poder da arma. E são armas aleatórias, né? Pode vir uma espingarda, pode vir uma foice, pode vir de tudo, né? Naquela arma dele, né? Ele nunca sabe qual é a arma, né? A desvantagem da habilidade dele quer dizer que ele só vem armas fortes pra ele, mas a desvantagem dele é que ele nunca sabe qual é a arma que vem pra ele lutar, né? E isso também que eu gosto no Hunter vs Hunter, essa coisa de vantagem e desvantagem de personagem. Isso é muito RPG também, né? Tipo, olha, eu tenho uma habilidade aqui que é explodir toda essa cidade se eu estalar o dedo, mas só tem um problema. Eu só posso estalar o dedo se eu tiver vestido. Se eu tiver pelado, a minha habilidade não funciona. Então eles têm as mais maluquices, assim, no Hunter vs Hunter, que isso acaba virando estratégia na batalha. Eu acho isso tão legal, né? Muito RPG mesmo. E isso nos monstros eu também crio isso também, cara. Tanto nos personagens quanto nos monstros, isso também faz muita diferença também no design dele. Também eu penso isso, eu vou pegando todas as referências, tanto visual quanto mental, vou lá no Pinterest, vou olhando lá, jogo lá em inglês com relógio, e aí eu começo a procurar todas as fotos de relógio, não, poxa, que esse ponteiro aqui parece uma espada, serve, e vou olhando tudo isso, e ao mesmo tempo vou pensando nessas questões aí que você falou. Essa criatura, pensando em como se fosse Magic, né? Essa criatura, quando ela entra em jogo, ela paralisa o tempo e joga 2 turnos, ela ataca 2 turnos, mas ela não se move, né? Porque ela é um relógio,
relógio, ela fica parada pra poder disfarçar, fingir que é um relógio de mentira, ela não pode andar no campo, então a agilidade dela é baixa, mas o ataque dela é bom. Então eu fico pensando nessas coisas direto. Ô Tom, você falando isso agora, só falando um detalhe pra você, a gente é um RPG e a gente acabou fazendo um RPG e transformando a gente em personagens. O Saída, né, que toca violão, ele é o nosso bardo, a Mazuka é a feiticeira, o Deus é o sacerdote, aí a gente tem a Soy, que é a druida, eu sou o clérigo, por aí vai. Aí a gente tem umas fichinhas também, tem as habilidades e tudo mais. Poxa, que legal. Infelizmente eu não consigo ter tanta... eu não consigo fazer assim, as coisas tão arrumadinhas, tão bonitinhas, igual vocês estão falando aí. Eu tenho, assim, às vezes um personagem que tem todo o passado, tem o futuro, qual é a arma que ele usa, qual é a frase de impacto, o que ele fala quando ele encontra personagem tal, e não sei o quê. Aí quando chega assim, tá, mas o que motiva ele mesmo a lutar? Eu não sei. Porque no mundo eles às vezes não tem muito... É muito engraçado isso, como eu às vezes eu passo a história toda com todos os detalhes de roupa que ele troca de penteado e tal, mas quando você vai ver a motivação real dele, eu não faço a mínima ideia. Eu não tenho essa coisa do mundo, o que rege, né, qual é a mitologia daquele mundo. Eu tenho até às vezes uma coisa ou outra, né, por exemplo, a minha história dessa vampira, tudo ela começa quando à noite vê a natureza fluindo e ela sente inveja porque quem dá origem à vida é o sol, né? O sol que aquece o mundo e faz o mundo funcionar, faz a vida ser gerada. Então, à noite, ela fica com aquele sentimento de vazio e esse sentimento faz com que ela se torne a primeira mãe, né? A grande mãe do mundo. E aí, à noite, gera o inverno e a morte. E aí que começa a história, que são personificações. A noite e o inverno são irmãs gêmeas. E aí que vai começar a história. Aí, um dia, vai chegar naquela vampira. Mas toda começa com o nascimento da noite e da morte. Quer dizer, a noite, a morte não, o inverno e a morte. Quando o inverno chega no mundo, aí vem a primeira era do gelo no nosso mundo, e isso mata um monte de gente, é a morte chegando também. Aí elas passam pelo mundo trazendo uma era de gelo que vai matando várias criaturas. E aí começa a história dessa vampira. Tom, você falou esse lance de imaginar, cara, eu tô com, entre aspas, um projeto com um amigo que seria uma HQ baseada no universo de Zelda, tá ligado? E enquanto eu tava fazendo isso, passou na minha cabeça, sabe quando você imagina aquilo pronto, podemos dizer, e você imagina até com uma, entre aspas, uma trilha sonora? Então eu imaginei tudo aquilo acontecendo com aquele famoso som, né, da trilha sonora de Hyrule tocando de fundo, sabe? Só que uma versão que conforme a batalha ia se intensificando, a tonalidade ia mudando. Começava com uma sinfonia bem baixa e, tipo, quando chegasse no clímax ia ser algo, tipo, quase que um metal, podemos dizer, algo mais frenético, sabe? Mas ia ser a mesma música, apenas com tonalidades diferentes. Cara, isso é muito legal mesmo. Engraçado que a gente fica buscando esse tipo de coisa, como desenhar coisas de Zelda, desenhar coisas de Sonic. E engraçado que isso tem nome no direto, né? Agora, você falando isso de Zelda, eu tava lembrando que eu vejo várias pessoas reclamando que não é convidado pra collab nem nada. Eu falei, cara, deixa eu falar no Amino lá que a gente no grupo tem desafio o tempo todo, né? E nessa também é uma boa também pra gente conhecer pessoas pra poder fazer parceria, né? Inclusive teve gente que eu conheci dando aula que se tornaram amigos meus, de vez em quando vem me chamar no WhatsApp pra poder perguntar, e aí, Tom, o que você anda desenhando? Eu não sei se vocês chegaram já a fazer algum tipo de parceria também para esse tipo de trabalho. Eu, infelizmente, nunca cheguei a fazer. Eu fiz com Mistiras, né? Eu fiz um quadrinho de Pokémon com eles há pouco tempo. Há pouco tempo não, já tem um tempinho, 1 ano, 2 anos, eu acho. Foi bem bacana, cara. Sim, cara, até porque assim, vamos pegar assim, então, uma coisa que tá complicando pra mim é a forma vamos supor, esse universo de Zelda que a gente tá criando, ele vai ser ao mesmo tempo, sabe? Vamos pegar aqui Devil May Cry, que tem as duas linhas do tempo, dizer, do tempo original, que é do 1 ao 4, e ainda do tempo do reboot. Seria mais ou menos isso, seria um reboot, entre aspas, de Zelda, só que ao mesmo tempo ele não iria desconsiderar a história principal, ele iria colocar como se fossem universos paralelos ao universo que eu tô criando, sabe? Tipo, seriam 3 universos. Uhum. Quando criou o universo Big Bang, a estrela em si, a criou 3 fragmentos, que deu origem a 3 universos, cada universo contendo a sua própria Triforce, e aí vai indo, entendeu? Eu tinha vontade de fazer com um amigo meu, nunca foi pra frente, mas um amigo tinha um projeto de pegar esses assuntos que as pessoas gostam muito de falar de uns tempos pra cá, sobre empoderamento da mulher, né? Feminismo, direito dos animais, e ele tinha que pegar esses temas assim mais adultos e botar todos eles em Pokémon, né? Tipo, pessoas que lutam pelo direito dos Pokémons lutarem ou não, de serem capturados ou não, como que é uma menina andar por um mundo de Pokémon sem ser
com medo de ser estuprada, assediada ou coisa do tipo. Os líderes de ginásio iam trocar todos os sexos, né? Quem é homem ia ser mulher, mulher ia ser homem. Ele pensou... Cara, eu achei genial. Mas assim, eu pensaria assim em abordar temas como não só com relação à morte de pokémons, mas morte de personagens reais, tipo, tal personagem levou um ataque de pokémon Sim. e faleceu, tá ligado? E abordar também a ideia de você devora o Pokémon, né? Que ele é uma criatura desse mundo. Se você é carnívoro, logo você come Pokémon. Meu colega queria já tocar na ferida direto. Ele não queria ir pelas bordinhas, não. E outra coisa, ele queria também criar ginásios escondidos, né? Que você receberia uma pista em um ginásio. Você vai lá, ganhou do cara. O cara vai lá te dar a insígnia. Não, ele te dá uma pista. E essa pista é pra você descobrir aonde é o próximo ginásio. Que todos eles são escondidos, entendeu? Uma coisa que eu fico imaginando, que eu acho que realmente teria no mundo real, tipo, saindo um pouco desse mangá, mas indo pro mundo real, são treinadores abusivos. Tipo, o cara fazendo o Pokémon dele batalhar, ou o Pokémon dele se esforçar a um ponto onde o Pokémon poderia quase morrer, tá ligado? É, só você trabalhar em agência de publicidade que você vai ver o que é ser explorado. É bem isso, cara. Que é um dos motivos de eu querer eu sempre quis ser freelancer por causa disso. Porque trabalhei em gráfica e... Desculpa mudar assim de assunto bruscamente, né? Mas é que eu sempre trabalhei em lugares que eu tive que carregar muito peso, né? Carregava bicicleta ergométrica, tinha que carregar geladeira, né? Tanto que minha perna hoje em dia eu tenho tendinite, né? No calcanhar, né? Então não consigo ficar em pé por muito tempo. Eu falei, cara, tem que desenhar mesmo, que eu tenho que ficar em casa sentado. Como é que ganho dinheiro sentado? Tem que desenhar. Eu trabalhei muito tempo também numa gráfica. Foi bem legal também pra aprender como é que é o tipo de impressão, como é que é os tipos de papéis e tal. E o engraçado é que em todos esses lugares foram os lugares onde eu aprendi muito sobre o meu próprio valor. Eu aprendi também que eu realmente queria trabalhar com desenho, eu não queria mais aquela vida, carteira assinada, queria ser dono do meu próprio nariz, trabalhar em casa. Não tem todo o louvor que muita gente imagina trabalhar em casa. Pelo contrário, de vez em quando você tem que parar seu trabalho pra ir numa padaria, cuidar de um gato, atender o portão. Mas esses lugares foram muito bons pra eu poder pensar também nos personagens, porque todo o sofrimento que às vezes eu passava carregando peso, ouvindo um gerente assediando uma funcionária lá, que até hoje, quando eu lembro disso, me dá uma raiva. Cara, ainda bem que eu nunca mais vi esse homem, senão eu acho que eu dava um soco na cara dele. Ele assediou tanto a garota que a garota pediu demissão, coitada. Me deu muita pena dela. Ele ameaçava, né? Tipo, se você não ficar comigo, eu vou te mandar embora. Aí ela nem deixou ele mandar ela embora. Ela juntou os trapos dela e falou, vou embora daqui. E foi. E aí eu peguei ela, sendo no final do corredor assim, encontrei com ela, né? Falei assim, o que foi? Aí ela, tô indo embora. Aí eu falei, tá indo embora pra onde? Pra casa? Aí ela, acabei de pedir demissão. Eu falei, tá doida? Como que você vai fazer? Que não sei o quê. Aí ela falou, cara, eu não aguento mais esse gerente me enchendo do saco e tal. E aí eu fui lá na minha mochila correndo, peguei um dinheiro, dei pra ela poder pagar a passagem dela pra ela voltar pra casa, né? Que é uma empresa que levava a gente de ônibus pra casa. Mas é engraçado como ali é um bando de gente ferrada, né? Um bando de gente fodida, onde que eu tenho minha perna doendo pra caramba até hoje. E engraçado que sempre tem alguém que é tão ferrado quanto a gente que ainda acha que ela vai ser melhor passando por cima de outras pessoas, né? Então, nesses lugares, isso me dava força também pra criar personagem, né? Então, as minhas personagens, ainda mais as meninas, elas são muito girl power, sabe? As meninas são do tipo assim, um cara vem, mexe com elas, ela fala que vai dar um tiro na cara do cara. E eu tenho uma personagem que ela usa armas de fogo. Quando ela fala que vai dar um tiro na cara do cara, os outros personagens ficam com medo, que tem medo dela realmente sacar a arma e apontar na cara dos outros. Então, toda aquela fúria que eu tinha desses lugares onde eu passei foram alimentando histórias minhas. Tem muitos personagens que foram criados nesses lugares onde eu trabalhei. Isso tudo que você aprendeu no decorrer desse tempo, tem algo que dá pra você ensinar pra gente? Porque, embora eu saiba que a gente tá sempre evoluindo, sempre aprendendo, eu gosto de ver a forma como os outros aprenderam. Então, tipo, tem algum ensinamento que você pode ensinar pra esses jovens padawans, cara? Eu acho que, pelo menos o que eu aprendi com esses trabalhos é que nenhum trabalho tava bom pra mim. Eu trabalhei num lugar, aí minha perna ficou toda ferrada. Aí eu fui pra outro, ouvi a gracinha, né, de patrão. Chegava em outro, alguém queria tirar onda com a minha cara. E o engraçado é que em quase todos os lugares que eu trabalhei, eu sabia dos podres, cara. Eu ouvia as coisas ruins acontecendo, eu ouvia as conversas, porque é inevitável, as pessoas estão ali trabalhando, se elas vão roubar, se elas vão sonegar imposto, coisa do tipo, você vê, cara, não tem como. Você trabalha no lugar, você fica sabendo dessas coisas. Tem aquele funcionário que é fofoqueiro que fala tudo que tá acontecendo, mas você não precisa ser nenhum idiota. Você tá vendo que tem alguma coisa errada, não tinha nada que de repente eu viro pro lado, quando eu volto tem 10, era pra ter 1, tem alguma coisa errada. Então, trabalhando em todos os lugares, vendo tanta coisa errada e sempre saindo, porque uma coisa que minha mãe sempre me
me ensinou é que eu sempre falava com ela que eu queria ter TV a cabo, que eu queria ver cartoon, que eu queria ver isso. Minha mãe falava, a gente é pobre, a gente não tem dinheiro pra isso, vamos ter a vida o mais legal que a nossa situação financeira permite. Então minha mãe sempre falou assim, tenta ser o mais correto que você puder, meu filho, porque a pior coisa que pode acontecer contigo é você sair de casa com medo porque você não sabe que vão tentar te extorquir, ou se alguém vai tentar te chantagear. Então tenta ser o mais correto se puder. Então eu fui saindo de um trabalho pro outro. O que eu faço com desenho é praticamente a mesma coisa. Eu desenho um negócio, se eu vejo que aquilo ali, eu vou desenhar uma mulher negra, por exemplo. E aí se eu acho que a roupa que eu escolhi, a pose que ela tá fazendo, eu tô desrespeitando, eu não faço aquele desenho, entendeu? Eu apago e faço de novo, porque a minha intenção não é essa. A minha intenção é que ela pareça ser bonita, que ela tá andando pela rua com confiança. Eu não quero que ela aparente que ela tá andando pela rua e ela tá sendo todo esse simbolismo de sexualidade que algumas pessoas ficam falando. Eu sempre nos desenhos é aquela coisa, tipo assim, eu não vou fazer só esse bonitinho, não vou fazer só esse magrinho, não vou fazer só esse gordinho, eu vou desenhar todos os possíveis. E o melhor, o que tiver mais correto, o que tiver de uma forma que todo mundo goste, o que não vai ofender ninguém, é esse que eu vou fazer. Porque o que eu via muito nas aulas é que ela desenhava uma coisa, ela não gostava, mas precisa desenhar quantas vezes a mesma coisa? Ela desenhou uma. Primeiro que você desenhou, você ficou insatisfeito e você parou, você tem que desenhar até você ficar satisfeito. A gente às vezes fica com medo do sketchbook, quer fazer só digital. Eu acho que tanto no digital quanto no tradicional você consegue desenhar várias vezes, faz um esboço bem simples, até fica bonitinho. Ficou bonitinho, aí você finaliza. Então acho que uma coisa que eu aprendi em todas essas coisas de trabalho é nunca aceitar aquilo ali que a sociedade diz que é o certo, sabe? Aquilo ali que o teu desenho diz que é o certo. É sempre tentar ver o que você acha que é certo de verdade. Eu queria que as pessoas olhassem pro meu desenho e as pessoas olhassem pra mim e vissem como uma pessoa que quer simplesmente compreender o próximo, entendeu? Eu não queria ser a pessoa que quer fazer uma coisa pra agradar todo mundo. Eu quero fazer a coisa que não ofende ninguém e que eu tenha o orgulho de mostrar daqui a 20 anos. Mas assim, ô Tom, tudo isso que você passou também, qual que foi o conceito que você criou sobre a arte em si, baseado em que você vivenciou tanto no emprego quanto fora dele, tipo, em casa e coisas do tipo? Cara, a arte pra mim é uma coisa que me motiva. Independente pra que esse tipo de emoção seja, né? As pessoas ficam reclamando de Romero Brito. Que o Romero Brito, o que ele faz não é arte, não é bonito, ele só faz aquilo pra vender. Eu falei, pô, sorte é dele, né? Porque eu tô querendo ganhar dinheiro e não consigo. Eu não tô famoso nem rico igual muitos ilustradores aí como Maurício de Souza e Romero Brito, mas eu tô muito feliz com o que eu tenho feito, sabe? Então é uma coisa que eu tento ver essa questão do que aconteceu com a Bruxa do 71 que eu desenhei. Cativar as pessoas, deixar as pessoas emocionadas, as pessoas olharem pra ela e falar assim, cara, você foi muito respeitoso com ela. Eu acho que até por isso que eu não faria charge dessas de jornal em que você pega alguma coisa polêmica e tenta ir pra frente com ela, tentando ou humilhar a pessoa, ou mostrar pra todo mundo que aquela pessoa é errada, apontar o erro da pessoa, entendeu? Essa questão de charge. E tatuagem também, né? Que é uma coisa que fica pra sempre. No geral, a arte é feita para emocionar a gente, tanto para deixar a gente espantado, né, ou com medo, como um filme de terror é feito para isso, né? O desenho não é para ser explicado, né? Você tem que olhar para ele e entender, não, ali é uma bruxa segurando uma maçã. O que isso pode ser? Que ela fez uma maçã, que ela envenenou a maçã, pode ser tanta coisa, né? Só que se você bota aquela bruxa tirando aquela maçã de um caldeirão que tá com uma água verde, você entende que aquela maçã, ela tá envenenando aquela maçã, né? Então, o seu desenho não é para ser explicado, é para as pessoas olharem e entenderem. A minha intenção é deixar as pessoas emocionadas, né? Que pra mim a arte é isso, é emoção. Quando eu escuto uma música como Stand By You, é uma música que é feita pra você entender que as pessoas estão juntas, entendeu? Eu acho que é pra emocionar. A arte é pra emocionar, independente se é pra bem, se é pra mal, se é pra deixar você pensando no futuro. Bom, gente, então esse foi mais um programa, foi mais um episódio, ou chame do jeito que você quiser, do nosso StarCast. Foi sensacional. O papo que a gente teve aqui com todo mundo foi muito bom. Vai agregar muito para vocês, sejam em desenho, seja em música, escrita, em qualquer vertente artística, ou até mesmo sem ser com a arte. Você pode levar muita coisa que foi dita aqui. Então, muito obrigado. Só um comentáriozinho que eu queria fazer, que no último StarCast sobre lendas urbanas, o Senpai, que foi, se eu não me engano, o terceiro colocado ou o segundo colocado, ele explicou pra gente
gente que o desenho dele foi visto num sonho. Então, já comentando aqui, respondendo, melhor dizendo, o comentário dele, da nossa pergunta, tá aqui registrado, sem pai, não sei se você vai estar ouvindo esse ou não, mas para quem ouviu também ficou na dúvida, igual o Teus, igual a gente, tá respondido. De novo, se você tem qualquer feedback, qualquer história, qualquer sugestão, qualquer comentário pra gente ou pro Tom, o espaço vai ser tanto no YouTube quanto no Amino, e todas as redes sociais, as formas de você achar o Tom Matos vai estar na descrição do YouTube e na descrição da postagem na nossa comunidade do Amino. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem até aqui e até a próxima.